mas vamos falar o padrão facial 2. Mas quero falar do padrão facial 2 já com exemplos, com modelos do que se trata. E depois, num ambiente aí, às vezes, presencial, que é menos disperso, a gente fala da parte mais teórica. Mas como eu já falei dos 5 padrões, então agora a ideia é, aula após aula, mergulhar em um único deles. Vocês farão um trabalho sobre cada um dos padrões nos grupos que foram montados. Isso me permite também, ir para coisas mais avançadas um pouco. Então quero fazer essa tentativa aí hoje. Vamos navegar por coisas mais avançadas. Eu vou aqui subir o slide de um rostinho de paciente e vamos conversar sobre isso. Então olha só que interessante a gente tem. Vou fazer o diagnóstico aqui, só daquilo que me é permitido diagnosticar. Então nós temos uma foto intraoral direita, né, lateral direita, de classe 2 de Engel, de dentição mista, já no segundo período transitório, né, que vai erupcionar o canino, que é do segundo período. Então ainda existem os molares descidos, inclusive o canino descido inferior. O paciente teve a sequência de esfoliação e de erupção está estranha, mas agora vamos ali adiante. Existe um overjet acentuado, que é quando há este trespasse horizontal do nível que a gente está vendo. Provavelmente ele tem um hábito deletério de sucção de lábio na hora que deglute, e por isso os incisivos se inclinam dessa maneira tão grave. Os incisivos inferiores, por sua vez, não estão inclinados, suponho, tem que ver a cefalometria, parece que estão, isso se chama ortoposicionados, ou bem posicionados, e daí fica este nível de sobressalência de trespasse tão evidente. Ali não está escrito errado, não, classe 2, porque provavelmente esse slide veio de alguma aula nossa em espanhol. Então, é o Felipe, de 13 anos e 8 meses, e aqui é depois que a gente fez a correção ortodôntica do que era mais grave. Fizemos o chamado nivelamento 4x2. Básico é o que você está vendo aí. Tem banda ou cola-tubo nos molares e nos incisivos. Então, ao final, depois de puxar esses incisivos, a gente tem uma situação aí bem melhor. Inclusive, já erupcionou o canino e o canino já está em classe 1. Olha o overjet, como a gente conseguiu eliminar. E, se você parar para perceber, tratamos a classe 2. A classe 2 foi tratada. Foi tratada de um jeito que aqui ela está sobretratada. Foi utilizado um aparelho que ele é realmente uma pancada na classe 2, porque ela é uma pancada na nossa vida. Então, utilizamos um aparelho propulsor, que chama, a seu tempo, para quem não conhece, eu vou mostrar. O que importa é que agora, olhando essa boca, já é outra, hein? Bem distinta. Ainda temos que retrair para fechar espaço entre os anteriores e o canino. Então, precisamos ter um ganho vertical, esses dentes posteriores precisam extruir para que possa se afastar incisivo superior de inferior, e aí ir mais para trás ainda os incisivos superiores. Mas não ficou nem classe 1, ele está sobrecorrigido. Sobrecorrigido é quando ele sai da classe 2 para uma classe 3. Eu vejo especialmente por essa foto que está melhor tomada. Mas é uma resolução ortodôntica e dentária
num nível fantástico, porque diminuiu o overjet pela metade. O overbite, que era aí 7 e pouco, tá 3,5. Ainda tem muito que resolver o vertical, mas o sagital, o anteroposterior, tá indo bem. Mas agora olhem comigo, percebam, depois daquilo lá vira classe 1, porque a criança começa a crescer mais, e aí a classe 3 vai virando classe 1. Mas foi assim que ele chegou então ao nosso atendimento. Aqui você vê um rosto que, apesar de gordinho, é evidentemente padrão 2. Não pode ser padrão 1. Padrão 1 é harmonia. Padrão 1 não é maxila frente de mandíbula, como a gente vê aí. Então, aí existe uma maxila avançada em relação à mandíbula. Olha como o lábio superior, então, fica bem adiante do lábio inferior. Aí é colocado este sistema de avançar e deixar a mandíbula avançada lá na frente, ortopedicamente. Ortopedicamente significa assim, mandíbula vai lá e fica topo a topo. E vamos deixar ele crescer para que o côndilo cresça e aí a gente resolva a classe 2 esqueleticamente. Bom, meus amigos, acontece que na primeira foto o menino é padrão 2. Ele não é um padrão 1 que tem os dentes classe 2, como alguns casos. Ele é padrão 2 de capelosa com classe 2 de Engel. E aí, durante o tratamento, olha como esticou a mandíbula dele. Olha como ele está, mas até virou um padrão 3, não é? Ele está com a mandíbula bem à frente. Dentro tem um aparelho que mantém a mandíbula assim, 24 horas por dia. Como fomos ensinados no passado a fazer com testes em macacos, nas quais se viam que a mandíbula, de fato, vinha à frente, o côndilo crescia, e daí tudo isso nos animava. Quando veio Capelosa, como eu falei, a gente caiu na real em relação a estes benefícios faciais, que eles são poucos e também duram poucos, e também é possível que nós o perdamos completamente. Como assim? Então, na primeira foto ele está pré-puberal, na segunda foto ele está entrando na puberdade. Eu deixo o aparelho o tempo inteiro enquanto ele está na puberdade, tiro o aparelho e ele está assim, lindo. Pô, agora ele virou um padrão 1. O menino virou um padrão 1. Era padrão 2, virou um padrão 1. Então foi um milagre ortodôntico. A boca, lá dentro, está daquele jeito que você já viu. A família está feliz. Eu estou feliz. A mandíbula está se apresentando. A linha queixo-pescoço está expressiva, não está frágil. E ele está aí numa relação labial muito bacana. Ele parece ter sido, inclusive, operado. Mas o que acontece? O crescimento puberal, o surto, vai continuar. E geneticamente, ele está condicionado, ele está determinado, ele está estabelecido que a morfologia da relação maxilomandibular é padrão 2. Se está estabelecido isso, vamos ver, ao crescer, segundo Capelosa, ele volta a ser padrão 2. Segundo a ortopedia funcional dos maxilares, ele continua do jeito que está aí, desde que eu continue com o aparelho na boca. Então eu continuei com o aparelho na boca. E aí, passado um tempo, é isso que eu recebo. É isso que eu recebo em troca do meu trabalho. Só me lasco. Porque este paciente agora,
ele voltou a ser, só que agora já adolescente, o padrão 2 que ele era na infância. E os benefícios terapêuticos que eu consegui ao longo dos 2 anos foram perdidos, porque prevalece a genética sobre a função. Essa é a merda. Então, se eu conto para os pais que eu vou resolver o sorriso, a mastigação, a classe 2 vai virar 1, eu estou falando alguma coisa que está sob meu poder exclusivo fazer. Eu tenho instrumentos, mecânicas que vocês vão aprender de como fazer com que a classe 2 vire classe 1 e o sorriso fique bom. O que eu não posso prometer para os pais é que o perfil convexo em excesso, a linha queixo-pescoço diminuída, o aspecto facial que porventura seja uma queixa, é que no caso do menino não era. Uma vez que a mãe falou só assim, perdeu, né, um pouco aqui, mas é porque, ai, sabe, o meu avô, o meu pai era tudo assim, com o queixo para trás. Então, veja, a mãe é mais consciente que a maioria de nós, que pensamos que podemos lutar contra a soberania da genética sobre a função. Alguma dúvida nesse sentido? Agora, tá mostrando um caso, porque você falhou nesse caso, você está todo Pessoal, eu tenho dezenas de casos semelhantes a esse. É o que o livro do Capelosa mostra no capítulo de padrão 2. Nós estamos mudando aqui o jeito de subir o Dropbox disso, porque pelo Mac não está querendo ir o executável do livro, né? Mas alguém já está colocando para a gente em Windows. Então, o menino aos 13 anos, ainda que não era puberal, o menino no meio do tratamento, com a face 1, só que é uma face 1 temporária, porque agora sim a maxila cresceu melhor que a mandíbula, né? Ainda assim, sem muitos danos ao rosto. Como assim muitos danos? Não é alguém que chega e clama e queixa que precisa de uma cirurgia ortognática. Não é o caso dele, tá bom? Cresceu numa boa, fez medicina, é neurologista, tá lá. Ele consegue resolver cérebro, mas ele nunca vai conseguir resolver essa mandíbula para trás. A não ser, claro, em ortognática, né? Então, aqui até uma frase do companheiro principal do Capelosa, uma frase meia: enfrentaremos os desafios hérculeos, né, grandes, da ortopedia de avanço mandibular. Vamos ter uma verdadeira quebra de braço travada entre o processo terapêutico, que é o que a gente faz dentro da boca, e a morfogenética soberana. É uma frase que resume tudo e está no livro, que é quando eu falei para vocês, o bom de aprender padrão é que a gente não se engana mais, e começa a trabalhar dentro dos limites apropriados, adequados à ortodontia. Aí, vamos mostrar algum outro caso nesse sentido, mas com terapêutica também, que fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui, ó, por exemplo, só uma comparação fácil. O menino acima, ele é classe 2. Olha o molar meio ponta com ponta, molar meia cúspide com inferior. E a menina abaixo, ela é igualmente classe 2. Então, quando você resolve esta classe 2 do superior,
você está resolvendo a enfermidade, a maloclusão. Você está sanando definitivamente o problema. Você ajuda o rosto a ser bom. Por quê? Porque este jovem, ele é um padrão 1. Ai, mas o lábio está para frente. Sim, mas os 2 lábios estão para frente simultaneamente. Isso acontece em 70% dos casos. Agora, essa aqui embaixo, olha o rosto, como a mandíbula está muito longe, tanto na radiografia você vê, quanto no rosto, como a mandíbula está com o sulco mentolabial bem pronunciado. O mento não se apresenta para a construção desse sulco, ele é feito todo pelo lábio, que está um pouco invertido nessa boca entreaberta. A maxila está numa boa, eu vejo a luminosidade zigomática aqui, indicando que ela está avançando. Aqui não consigo ver direito, mas a linha queixo-pescoço me parece diminuída. Então, nós temos aí uma pessoa que é padrão 2, classe 2. Significa que, se eu resolver a classe 2, não necessariamente resolvi o padrão 2. Né? Então, isso faz parte da compreensão do assunto. Isso aqui é uma aula que eu peguei, que a gente vai ter depois sobre como tratar crianças e adolescentes, para poder mostrar a classe 2. É cirúrgico, então, a situação? Sim, é cirúrgica. Aqui é um face longa, né? Apareceu aqui porque envolve a maxila. Eu vou... Aqui, vamos para a classe 2. Agora, aqui sim, esse rosto você percebe que é padrão 2. Padrão 2, linha queixo-pescoço diminuída, maxila boa, é a mandíbula que está retruída, paciente adulta, tem uma classe 2 lá dentro, geralmente, mas ela tem a queixa facial. Queixa facial, então, já era. Eu não vou... O que adianta eu tratar a classe 2? Eu tenho que tratar também o padrão. Se a queixa é facial, tem que tratar o padrão. Como trata o padrão 2 na vida adulta? O padrão 2 na vida adulta trata com cirurgia ortognática. Mas e se eu transformar os dentes em classe 1? Não acontece nada na queixa dela. Aí o sorriso dela fica bonito, mas a queixa é não ter queixo. Então não adianta o sorriso bonito, a correção da gengiva, lente de contato, clareamento, tirar o overjet, virar classe 1. Não adianta, se ao final a queixa permanece sendo o queixo ausente. Não sei quantos conhecem, quantos já entraram, né? Uma cirurgia ortognática, mas essa é a condição, né, de overjet. Nós, a ortodontia, precisa dar esta condição. Então, a ortodontia alinha e nivela todo mundo. Alinha, nivela. Se esses incisivos estiverem muito para frente, precisa deixar verticalizado. Se esses incisivos estiverem muito para frente, precisa colocá-los para trás. O que a orto faz para preparar a boca para a classe 2? Para o tratamento do padrão 2? Ela aumenta o overjet. Para quê? Para que o cirurgião tenha como trazer a mandíbula para frente e ocluir no lugar perfeito de oclusão. Então, aqui foi feita uma lefor na maxila. Vamos ver aqui mais. Agora foi feita uma osteotomia da mandíbula. Ela é uma osteotomia chamada sagital, porque esta parte, o corpo da mandíbula, vai correr pelo ramo, pela parte de dentro. Opa. Então, vamos seguir vendo.
É exatamente esse processo. Aí agora, retrai o superior e avança o inferior. Depois esse osso vai reabsorver, perdão, vai depositar osso aqui. E agora tem que fixar tudo com fixação com em placas de titânio, com parafusos. Oclui em classe 1, a gente treina antes, testa antes no modelo, e aí a fixação, que são as placas parafusadas. Alguns pacientes precisam de mentoplastia para vir mais ainda à frente de tanto que é para trás. E aí, óbvio, que a melhora é radical, porque foi uma cirurgia óssea e a ortodontia feita não tem nada a ver com resolver a classe 2. Nada. Pelo contrário, é manter a classe 2. Porque na hora que avança a mandíbula, vai virar classe 1. Então veja, padrão 2, e é um padrão 2 que esse sim bastou jogar o mento à frente. Claro que seria melhor que todos os casos fossem assim, mas é raramente um caso é assim. Esse é o aparelho que eu falei, que a gente usou uma quantidade infinita de adolescentes. Olha o que ele é capaz de fazer. Então, a mandíbula vai à frente, fica lá à frente com o aparelho, e isso vai gerando crescimento condilar. Então, não é que não cresce, é que depois a gente perde parte do crescimento ósseo. Há uma reabsorção e não é suficiente para correção. Então, percebam aí. Aí agora vai receber o propulsor, que é um tubo, o tubo que obriga a mandíbula a ir à frente. É assim que funciona. Todo mundo que usou esse aparelho, que eu já tenho usado, que era classe 2, não tenho ninguém que não virou classe 1. Ele é bom para resoluções maxilomandibulares. Ele não é bom, claro, não é ele que não é bom, a genética que não é boa para resolver problemas esqueléticos, né? Quem quiser fazer qualquer pergunta, só me falar. Eu vou abrir aqui outro. Vocês estão na frente aqui e aí eu não consigo ver. Então agora aqui está essa mocinha. Então prestem bem atenção aqui nesta jovem. Bastante atenção, tá bom? É igual o caso do outro menino médico. Vocês percebem que ela é padrão 2? Ela tem aí seus 12 aninhos. Olha que ela tem depressão infraorbitária, projeção zigomática, base nasal levemente elevada. Ela é muito bonita até a maxila. O problema é que não tem mandíbula. Ela é padrão 2 de capelosa. Ela não tem mandíbula. Agora vamos ver os sintomas disso intraorais. Os sintomas intraorais, claro, a mandíbula não se apresenta, então os dentes ficam todos para trás e você vai ver aí estabelecida uma classe 2. Uma classe 2. E por que os incisivos ganham este overjet, ficam com um trespasso horizontal tão agravado? Porque quando a mandíbula fica para trás, o lábio acaba se interpondo entre incisivos superiores e incisivos inferiores. Aí nós temos os superiores, então não é que a maxila está tão à frente assim, não. Nós temos os superiores tão inclinados porque a criança deglute pressionando a palatina dos incisivos, ao mesmo tempo que ela pressiona a vestibular dos inferiores, e por isso eles estão quase sempre assim.
não inclinados à frente. Tem uma mordida de Brode, como você percebe aqui, e a mandíbula está tão para trás que a maxila, que ela, a maxila ficou mais larga que a mandíbula. Sendo assim, vamos fazer o quê? Então, os pais não querem guardá-la para a cirurgia ortognática. Os pais não querem que a gente espere até uns 15 anos de idade, imagino, 3 anos sofrendo bullying com esses dentes assim, e então depois resolva preparar a boca para a ortognática. Lembrando que preparar a boca quer dizer colocar esses incisivos retificados, como a cefalometria vai nos mostrar. Colocar esses inferiores retificados, como parecem que já estão. Mantendo a classe 2 do jeito que é. Desfazendo esta mordida em Brode aí. Desfazendo giroversão dentária. E aí faz os modelos. Antes fazia de gesso, agora a gente já escaneia, simula no computador, vê se depois da cirurgia fica em 1, e então, ótimo, vai para a cirurgia com o aparelho na boca. Então aqui é a simulação do... Olha, para ela ficar em classe 1, olha como ela teria que ficar. Fazendo este contato anterior. Esse contato serviu, já que não havia como operar, a gente não pode operar uma pessoa em crescimento, esse contato serviu para a gente, então, fazer este tipo de trabalho aqui. Tem uma placa de acetato aqui, que por dentro a gente coloca acrílico para criar uma espécie de gigue e a paciente ter uma mordida mantida aqui. Para ela não perder esta mordida, a gente coloca um aparelho ortodôntico inferior, sejam aqui o convencional, porque para isso aqui tanto faz, convencional ou autoligado. E aí, banda no molar, e aqui o nosso tubo que mantém nessa postura para ela não perder. Depois que esse tubo fez com que a paciente ficasse em classe 1, então olha, agora a gente está até uma classe 3, né? Quase sempre existe uma sobrecorreção. Nós vamos trabalhar o problema vertical dela, porque ela está tocando muito, olha esse canino tocando aqui a gengiva, e temos que retrair esse arco que você está vendo, é o arco que a gente usava antes, chama de Rickertz, arco base de Rickertz, que a gente usava antes das coisas que a gente usa agora, que são mais simples, tecnológicas e precisas. E baratas, de igual modo. Aí agora eu resolvi o vertical. Ah, como resolve? Eu pego este arco aqui e passo aqui embaixo, fazendo força para baixo. Então, os incisivos vão intruir. E aqui a gente coloca elástico e os premolares vão extruir. E agora a gente, com isso, consegue retrair aqui. Feito isso, esta é a foto de antes aqui da boca. Aqui, quando terminou, eu queria que fosse mais para trás aqui, mas é muito pouco mandíbula que tem para ajudar, né? Então, antes e depois. Então, ficou classe 1. A tendência agora, com o passar do tempo, é só melhorar. Precisa também escovar, né? A gengiva que está hipertrófica. Mas absoluta felicidade e sucesso. Isso aqui é difícil de fazer. Isso é uma condição que precisa de perícia. Mas veja, o que eu queria resolver mesmo era o rostinho dela. Então, durante o tratamento, olha lá, como eu consegui, com o processo terapêutico na quebra de braço, criar uma mandíbula. Então, ela já está satisfeita com o intraoral, mas a gente está tentando
que ela cresça com aparelhos ortopédicos na boca, e aí, quem sabe, o crescimento que a gente deu não se perca. Ah, mas a genética, você viu que o adjetivo que a gente deu foi soberana. Ela é soberana. Então veja aí no final a verdadeira desgraça esquelética que aconteceu. Então a aula de padrão 2 é sempre um tapa na cara da presunção ortodôntica. Eu não queria que fosse assim, eu queria resolver. É que meu compromisso é com a verdade, é com a ciência, e daí que querer que você entenda e aprenda a classificação de capelosa, para não ficar aí achando que é a boca que manda no rosto em vez do rosto mandar na boca. Parece bobo, mas é exatamente o que acontece, as pessoas pensam que é a boca que manda no rosto em vez do contrário. Esse é o aparelho que eu costumo pôr quando a gente tira para tentar manter o rosto lá na frente. Ele não fica, a gente perde, mas os dentes ficam, o sorriso fica, né? Então, nesse sentido, a ortodontia foi feita. Mas se a queixa for cirúrgica, aí se trata de ver o que melhor pode ser feito. Agora, na verdade, turma, tem casos onde a gente coloca aquele aparelho propulsor que vocês viram ali e que fica fantástico. E o rosto muda. De 2 vira 1. Que caso é esses? Então preste atenção. Toda vez que chegar um paciente que é um padrão 2 no consultório, veja, deixando ele ereto assim, com a cabeça levemente inclinada à frente, deixa relaxar essa musculatura e você levante aqui o mento para ver onde toca. Se o paciente toca assim mesmo, Amanda, não é difícil. Se o paciente toca à frente, topo a topo, quase topo a topo, há uma chance de que esta mandíbula está presa lá atrás. Essa mandíbula ela não é pequena, como no padrão 2. É uma mandíbula que está disposicionada. Geralmente, é o côndilo que está sofrendo quando ele fica na parede posterior da fossa articular e a cartilagem, o disco, vem para frente. E esses pacientes quase sempre abrem e fecham a boca, estalando por redução, né, do disco deslocado. Bom, então eu gosto de procurar saber se de repente aquele padrão 2 não é um padrão 1. Quando ele vem dizendo assim, dói, aqui a articulação dói, se eu masco chiclete dói, eu não posso comer um churrasco que dói, porque a tentativa de mastigar vai fazendo com que o côndilo fique contraindo, comprimindo, pressionando a parede posterior da fossa. E ali tem a chamada zona bilaminar. E a zona bilaminar é altamente inervada. Então, às vezes, eu tenho pacientes que eles vêm assim, doutor, eu estalo e não consigo mastigar direito. Opa, pode... E aí eu vou lá, olho para o rosto dela, padrão 2. Opa, pode ser que essa mandíbula esteja precisando só sair lá de onde ela está presa. Isso acontece muito. Acontece na adolescência, então no final da adolescência pode ser que você tratou e aí tá lá, padrão 2 virou padrão 1. Aí os ortodontistas dizem assim, tá vendo como o capelosa estava errado? Não, não é. Já era padrão 1, só que estava posicionada para trás a mandíbula. Olha então, Micaela, essa moça. O perfil dela parece adulto, mas ela tem 13 anos e 6 meses. Ela é paciente do professor Damon na Califórnia.
E nas fotos frontais, tá tudo, me parece ok, tirando que isso não é um sorriso que ela está fazendo. Mas raramente o pessoal das documentações das clínicas radiológicas acertam fazer o paciente sorrir. Nos preocupa é a foto de perfil, que mostra uma maxila atrás. Quero que você perceba, atrás da mandíbula. Aí vai para a boca e tá aí a queixa de diastema, o incisivo maior que o outro, as queixas dos pacientes, né? O paciente não vem com a queixa, que eu tô com essa classe 2 de Engel. Não, essa não é uma queixa. A queixa é o overjet. Nós aqui, na ortodontia, transformamos em classe 1, do contrário, a gente perde os nossos resultados. E aí foi feita a teleradiografia, se elaborou o tratamento, mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou explicar essas imagens. O paciente tem dor de ATM, não dá para o paciente ter 13 anos e meio e dor articular. Alguma coisa pode estar acontecendo. Então eles fizeram aqui umas tomografias que não são de feixe cônico, de feixe único, não são conibim, mas que mostram direitinho que do lado esquerdo, mais do lado esquerdo, a paciente, quando ela vai para aqui, ela abre, aqui ela está voltando para o lugar, aqui ela continua voltando para o lugar e aqui ela volta tanto para o lugar que ela comprime o osso posterior, como eu falei. Essa situação a gente hoje vê muito melhor na tomoconibim ou numa ressonância. Mas, de qualquer maneira, aí está a por erupcional sisos, modelo de estudo frontal, com mordida profunda, e ela é classe 2. Olha aí, ó. Este sulco, eu nunca mexi nesses slides do Damon, ele que colocou aqui, ó, esta cúspide mesiovestibular teria que estar ocluindo com este sulco mesiovestibular. Entretanto, está à frente. E pelo rosto a gente vê que é porque a mandíbula está atrás. Do outro lado, a mesma coisa, uma classe 2 completa. A oclusal inferior. E aí vocês vejam como de fato ela é um padrão 2. Igual os pacientezinhos meus que eu mostrei. Padrão 2, ó. Cadê a mandíbula dela? Então a mandíbula dela ou está retroposicionada ou está deslocada para trás, uma suspeita que existe por causa da dor articular, ou ela é padrão 2, a mandíbula cresceu menos e vamos ficar felizes com essa vida, que é isso aí mesmo que a gente tem. Então, fez alinhamento e nivelamento com brackets autoligados ainda antigos, esses são os Damon 2. Fez novas tomadas de tudo. E olha a paciente aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, classe 1 de Engel, overjet e overbites adequados. E o rosto, um perfil tão harmônico, um perfil simétrico, um perfil tão compatível, porque agora a maxila se apresentou para ficar conforme a mandíbula. Por isso que você vê que esta linha da projeção zigomática desce aqui no sulco nasolabial, formando esse S, ó, depressão forbitária, projeção zigomática até aqui. E cadê aquele sulco marcado que fica quando é padrão 2 e a mandíbula está para trás?
Não tem. Isso ficou suavizado. Então, se a paciente era assim e ficou assim, alguns diriam, isso só pode ser cirurgicamente. E eu lhes digo, realmente, só cirurgicamente isso acontece, a não ser em casos aonde a gente desprogramou a mandíbula e ela vem para frente. Fica um tratamento fantástico. Antes e depois. Foi usado, não está mostrando, mas foi usado aquele aparelho que é um tubo aqui e que jogou a mandíbula para frente. Está aqui escrito, olha, por 15 meses o Herbst foi utilizado. E aí a beleza que ficou. Ou seja, estou dizendo isso porque há uma chance. Qual? Quando é postural. Quando é postural. Estas fotos de tomografia dela não são tão legais quanto a da outra. Eu vou mostrar da outra, mas só quero que vocês vejam uma única coisa. Olha como aqui do lado direito, o côndilo está longe da parede. Olha aqui o côndilo longe da parede. Olha aqui o côndilo longe da parede. Aqui está bem longe porque, na verdade, a paciente está com a boca aberta. Paciente com a boca aberta. Olha o côndilo longe da parede. Então, aqui o côndilo está aqui, ó. Paciente com a boca aberta. Agora, côndilo no lugar, longe da parede, longe da parede, longe da parede, e antes a gente tinha osso com osso. Então, queria eu que todos os casos fossem assim. E aí mostrando, olha, o Herbst, que é um tubão que eu hoje tenho menos, não gosto muito de usar, a não ser para pacientes, exatamente esses pacientes que são assim. Eu não vou querer que você use, a não ser quando isso estiver acontecendo, retropostura mandibular. Por quê? Porque esses aparelhos quebram muito. A gente já aí faz o quê? A gente já tem outras formas de tratar a classe 2 sem ser esses tubos. Você pode, alguns, não entender nada do que a gente está mostrando aqui agora, não tem problema. Eu estou querendo que você pegue o conceito, a filosofia. Olha como termina uma orto em classe 1. Em classe 1. Uma contenção, que essa eu chamaria 2x2. Ele tem medo desses incisivos mexerem. Então coloca. Neste caso, sim, Fernanda, é para sempre. Esta contenção. Quase sempre não se mexe nela. Nesta, se aquela é para sempre, essa é para sempre duas vezes. Então, a pessoa morre, reencarna e continua com a contenção. Tem que ser esse o processo. Porque isso aqui, se tira, os dentes mexem mesmo. Não tem a ver com a orto, é um problema hormonal. Eles vão mexer. Como era, como ficou, tudo bem documentadinho, igual vocês vão fazer com o caso de vocês no final do curso. Bom, o outro caso, o último aqui, em que... Por que eu estou mostrando eles? Ah, porque mostrar só... Eu mostrei 2 padrão 2 terminando muito ruim. Porque o padrão esquelético prevalece. E aí eu queria mostrar esses que terminam bem, o tratamento do padrão 2, sem ser por cirurgia, porque o padrão... Porque aqui tem prognóstico favorável para o tratamento. Esse é o professor Damon. E esta aí é a Kate. Então, nós estamos aqui, ela com dentição mista, projeção de incisivos,
respiração bucal, lábio superior encurtado. Aqui a Amanda está perguntando, contenção precisa ser trocada de quanto em quanto tempo? Se você nunca trocou sua contenção, Amanda, mas ela está adequada, de acordo com os princípios, todas as partes coladas, sem ferir ou atrapalhar a gengiva, você pode mantê-la. Tá completamente fixa. E a gengiva está sadia, então ela pode ser mantida por quanto tempo? Você pode ir avaliando anualmente. Tá bom? A gente faz tanta coisa anualmente, tanta coisa, por que não também ver a contenção anualmente como está? Né? De vez em quando, sim, passa 5 anos, convém colocar uma nova, mas também se for necessário. Olha o rostinho dela que interessante. É estranho, porque ela tentou fechar a boca. E aí ficou com selamento forçado. Então ela tem o incisivo superior bem pró-inclinado. Aqui a dentição mista, mostrando que ela está no período intertransitório da dentição. Ainda não erupcionou nenhum dente da fase 2, da fase segunda transitória. Então esses modelos, que é muito bom poder ver assim, porque você fica bem evidente, não depende de foto. A classe 2 de Engel, o tamanho do overjet também. Esse overjet se dá seja por interposição labial ou por sucção digital. Bem típico de sucção digital. E aí, eu suponho que ela é um padrão 2, por quê? Olha só, veja o subnasal, como está à frente aqui do sulco inferior. Bem convexo. Padrão 2. Você fala, vê que é padrão 2, né? E ele foi tentar resolver a dentição. Eu lembro quando esse caso foi contado. Ela tem fluorose também, me parece. Ele não fotografou o uso do aparelho Damon, só está mostrando, do aparelho Herbst, só está mostrando como fez, para colocar o sistema de tubo, igual aquele que você viu, o Herbst, igual aquele da paciente agora que estava lá, né? Aí, o diagnóstico evidenciou aqui que, veja, como muito ruim de ver essas tomos, né, que são antigas, mas como o côndilo está tocando na parede posterior da fossa articular, tanto no lado direito quanto no lado, o lado esquerdo já não, o lado esquerdo não. Então ele está dizendo aqui que, ó, que é o cheque da posição condilar. Depois que passou 18 meses utilizando o Herbst, o tubo, tirou aqui, está com a mandíbula ainda bem macerada. Olha aí. Aí agora, esse caso vai esperar erupcionar todos os dentes e colocar a ortodontia fixa. Então, primeiro jogou a mandíbula para frente. Acabou na dentição praticamente fixa. E olha ela aí, ainda com este vedamento estranho. Antes e depois. E agora vai fazer a ortodontia. E ela vai crescer enquanto faz a ortodontia. Então aí é ele desenhando o que não foi fotografado. Então ele está mostrando o quê? Que ao término dessa fase, ele errou. Aqui, ó, ele errou. Ele errou no quê? O perfil que era ruim, continuou ruim, porque era protruído.
Então foi quando, para resolver essa biprotrusão que continua aí, foi que o Damon fez extração de 4 premolares. Lembra que eu falei que há indicação? Então, ó, tudo inclinado para frente. Então, extração dos 4 premolares para fazer a retração com uma mola de todo o setor, tanto superior quanto inferior. Isso tudo tem que retrair de canino para trás nessas molas. Você vai aprender a fazer isso no taipodonte. O taipodonte é esse trabalho. Vamos aprender como faz com extrações, que é o mais complexo. Porque alinhar e nivelar dentes você vai saber fazer fácil, porque o aparelho ortodôntico sabe fazer por nós. Quando acabou, colocou uma placa ortopédica superior e inferior para não deixar voltar, para não perder. E foi um caso que ficou com extração de premolares. Aí, ó, só tem um premolar agora. E desse jeito ele conseguiu colocar ela para trás, olha. Resolveu o overjet que ele não tinha conseguido nem com o Herbst. Fotoclusal. Só um premolar, mas tudo fechadinho. Panorâmica. E aí ele vai comparar a inicial com a atual. Então ela parece que virou bailarina. Eu não extrairia os primeiros, extrairia os segundos prés. Por quê? Porque este perfil que ela assumiu é muito boa para uma caucasiana, uma norte-americana. Perfil bem retruído, ainda mais com o nariz assim arrebitado, ângulo nasolabial tão aberto, parece que vai faltar lábio. Então foi do muito pro pouco. Não é assim, gritar, não parece que tomou um soco, mas se eu extraio os segundos premolares, o perfil brasileiro que precisa de algum lábio seria beneficiado. Por isso que os segundos premolares é nossa opção também. Mulher não gosta de que a gente murche a boca delas com o aparelho. Não pode extrair um pré e depois a pessoa ter que fazer preenchimento para resolver o que, né? Resolve uma coisa e piora a outra. Aí eu queria que a Nayara expusesse o caso do que se trata. É uma paciente que já fez uso de aparelho ortodôntico por volta de 13, 14 anos. E aí ela passou agora numa orto, que pediu a documentação novamente, porque ela sente um pouco de desconforto entre os maxilares, né, na ATM também, e não gosta da mordida, né? Ela sabe que tem alguma coisa que não está correta. E aí ela passou na orto e no buco, que indicaram a cirurgia. E aí ela veio me pedir uma segunda opinião, se realmente seria caso cirúrgico ou se daria para tratar somente com aparelho sem necessidade de cirurgia. Porque ela tem medo de fazer cirurgia e não sabe se é uma cirurgia que complicada, simples. Uhum. E Ela pena tem que não tem 30, fotoclusal aqui, mas está bem evidente a mordida cruzada. ela tem 31, acho que tem 31.
E a queixa dela, então, é a mordida cruzada, né? E esse Porque desconforto quando ela articular. tá ao lábio, quando ela tá, né, sem sorrir, em posição de repouso, você percebe que o lábio fica. Então, isso é o que mais a incomoda. Uhum. Olha, gente, nesta foto aqui, a frontal, que a linha média está ok, os caninos, o 23, o canino 23 parece com a distal fora do arco, mas o que já de mais grave se vê é a mordida cruzada posterior unilateral. Então está bem cruzada à direita. E veja que parece não haver muita participação dos inferiores nesse cruzamento. Como assim? Às vezes os inferiores também estão bem vestibulo-versão, inclinados para vestibular, e isso ajuda a mordida cruzada ser combinada, né? A maxila bem fechada, a mandíbula bem aberta. Aqui parece realmente, só uma oclusal me mostraria melhor, parece realmente que se trata da maxila fechada deste lado. Agora, essa foto aqui é fundamental para esclarecer tudo. Então, ela seria uma classe 1 de Engel, o canino está fechadinho em classe 1 direitinho. Poxa, e ela precisa mesmo destravar a mandíbula. Depois vocês vão aprender que a mordida cruzada posterior, nós mastigamos do lado cruzado. Então ela mastiga muito mais desse lado direito do que do lado esquerdo. Isso vai também criando, com o passar dos anos, imagina, se ela continua assim, ela vai estragar a ATM dela, de ambos os lados, mas especialmente do lado que está cruzado, porque é um lado de trabalho contínuo, sem se tornar lado de balanceio. Quase nunca. Depois a Nayara pergunta para ela, vai ouvir, vai perceber, vai ver ela dizendo que ela mastiga realmente mais para esse lado, e quando ela quer mastigar do outro, ela não se sente à vontade, não, só se ela faz isso de forma consciente, voluntária, não é alguma coisa espontânea. Bom, a questão é, tem tratamento que não seja cirúrgico? Bom, pessoal, tem um tratamento, recentemente estou falando 10 anos é muito, é bem recente, 10 anos, nós começamos a fazer, meu doutorado, pesquisei isso, nós começamos a fazer trabalhos de expansão em adulto com aparelhos IRAX, com expansores apoiados em mini implantes no palato, e em vários adultos a gente conseguiu resolver. E tem conseguido. Em adolescente é mole demais. Em adulto, tudo depende de uma tomografia que mostre qual o estágio que a sutura está, porque nós vamos abrir a sutura, que é exatamente o que a cirurgia faria. A cirurgia, Nayara, o nome dela é SARP, que é o termo em inglês para expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente. O que nós estamos agora fazendo para quem não quer cirurgia é o MARP. MARP, esse M é de mini implante. Então, é cirurgia assistida, expansão rápida de maxila assistida por mini implantes e não por cirurgia. Então se vocês quiserem ver o que se trata, eu posso mostrar. Mas ainda que não seja algo que a maioria vai saber manusear agora, porque trata de instalar pelo menos 4 mini implantes. Porém,
Antes do MARP, o que a gente fazia para os pacientes não irem para a cirurgia? A gente tentava. Mas eu não gosto de tentar abrir a sutura do adulto com o expansor, porque está apoiado nos dentes, vai ter mais problema no dente que está apoiado do que propriamente abertura de sutura. Então não é para colocar um írax num adulto, porque nós vamos tirar os dentes das tábuas ósseas. O que a gente fez foi outra coisa, a gente tem usado muito o sistema autoligado. Muito. Nestes casos em específico, eles são muito bons, porque nós usamos uns fios expandidos, já vai vir no kit de vocês, quando for comprar, uns fios expandidos e muito leves. Usamos, então, os bractes sem amarrilho e sem borrachinha colorida, para não prender, e o fio vai liberando sua força. E o fio libera uma força que é incapaz de retirar o dente da cortical, de tão leve que é a força. Uma primeira etapa, nós fazemos com o elástico, a sua paciente faria assim, ó, dos prés e nos molares. Eles estariam com um elástico cruzado, botão aqui na palatina do superior, com o bracket do inferior, e faz assim. Nós temos um trabalho da Aline, que faz estágio conosco lá. Eu vou mostrar aqui e vocês vão entender, então, como é que faz essa coisa de elástico cruzado. Foi uma monografia de conclusão de curso. Então, eu vou passar rápido aquilo que interessa menos. Só me digam se vai aparecer aí na tela de vocês. Isso é para vocês verem como a Moderna Orto se desenvolveu bastante, de tanto estudar como se usa da melhor forma possível os aparelhos autoligados. Então, vejam, uma opção não cirúrgica num paciente com a idade semelhante à que a Nayara trouxe. Então, aqui são as coisas da monografia. Primeiro, a gente tem que fazer verificar se a gente está diante de uma mordida cruzada de origem esquelética ou de origem dentária. E se for de origem esquelética, porque a dela, da moça, parece esquelética. Se for de origem esquelética, ainda assim a gente pode tentar, com menos favorabilidade que se for de origem dentária. Então, ali em cima, quando trata precocemente, antes do surto puberal, o prognóstico é favorável e você usa expansores. Agora, quando trata na fase adulta, o prognóstico é desfavorável e sim, os colegas falaram a verdade. É a SARP, a expansão rápida assistida cirurgicamente. Agora, esses são os aparelhos, né? O IRAX, que se usa no tratamento precoce nas crianças, o quadélice, que é quando eu só tenho dentes inclinados para dentro, a origem dentária, e aí basta usar esse aparelho, seja em adulto ou seja em criança. E aqui você está vendo um frame, um pedaço de uma cirurgia que tem que fazer uma Lefort e abrir durante a própria cirurgia o aparelho expansor. Com um cinzel se quebra aqui também a espinha nasal anterior. E esta Lefort é para diminuir a resistência dos pilares. Pilar canino, pilar zigomático e lá atrás o pilar pterygoideu. Aí fica mais fácil de abrir no adulto, porque no adulto é muito resistente esses pilares. Pois, ao contrário disso, a gente tem tentado, no consultório eu tenho feito com muito sucesso, utilizar o sistema autoligado. Você está vendo aqui ao lado, que é o bracket
com tampa, né? Ele se liga por ele mesmo, autoligado. E é isso que a gente testa. A primeira coisa, então, você está vendo aí, olha as fotos, são as ligas cruzadas, elásticos cruzados. Utilizamos elásticos 316 médio, a força é um protocolo que a gente já tem, a gente faz do jeito que dá certo. E vamos descruzando, só que é só a coroa que está vindo. A raiz não está vindo. Depois que ela vem. Então aqui, olha, mostrando o descruzamento sendo feito por elásticos intermaxilares leve, que o paciente usa 24 horas dia, por arcos expandidos, olha o arco como ele é bem maior, esse níquel cromo aqui é níquel titânio, bem maior, arcos expandidos, em sistema autoligado. Então tem um protocolo que não pode ser quebrado, sob pena de você ter uma derrota. Eu acho que o caso do nosso paciente é muito mais difícil do que da Suzana. Porque ele tem aí atrás mordida cruzada posterior bilateral. E ela é esquelética também, porque pode perceber que o rebordo está atrésico. Ele foi extremamente colaborador com elásticos, não tinha queixa facial, pediu para não ser operado, tinha 22 anos. Aí foi feita toda a análise facial dele, que a gente sempre faz para determinar o padrão facial. Depois a análise intraoral, que é classe 3 de Engel, e entre aspas, classe 1 de canino, entre aspas, porque não existe essa classificação. Até os laterais estão cruzados também aí na frente. Tem a linha média ok. E veja como bilateralmente parece com o que você nos trouxe. Já não tem os sisos inferiores. A partir da teleradiografia, a gente obrigatoriamente faz as cefalometrias que vocês vão aprender, vão querer matar, sumir do curso, bater, xingar. Por que eu entrei nisso? Por que me matriculei nisso? Para que eu vou usar isso? Tudo aquilo. Não tem problema. Aí vocês vão aprender, então, a fazer o diagnóstico. Aqui a gente faz por USP, aqui a gente faz por Ricketts, tudo que o paciente tem e as coisas que são mais importantes. E feito isso, o diagnóstico determinou aí que ele tem um padrão 3, muito levinho, mesofacial, e o problema dele, como é mordida cruzada, vamos tentar remodelar a maxila. Remodelar. Vou ensinar isso quando falar de autoligado. Remodelar a maxila é fazer com que se crie osso, osteoblastos, fazer com que se induza movimento dentário. Não é o dente que caminha dentro do osso, é o osso que caminha trazendo consigo o seu dente. Então essa é a ideia, esse é o princípio. E como eu disse e repito, ele só pode ser feito a partir do sistema autoligado. Então aqui o início, colamos tudo a Luna que fez na clínica da especialização, colou aí a bractos autoligados primeiros superiores, botões inferiores e botões por palatino também dos superiores, e agora aqueles elásticos cruzados que nós comentamos. Um fio bem fininho está passando aí no superior, e olha o elástico aí em uso, você consegue ver aí na foto mais embaixo. Dez meses de tratamento. Então, já estamos com arcos mais retangulares, mais pesados, trazendo as raízes lá dentro para o lugar. Depois nós fazemos as tomografias todas, que é para comprovar ou para checar e mostrar que a gente não foi feliz, mas de qualquer maneira para checar. Veja aqui,
que o dente descruzado está totalmente dentro da trabécula óssea. O molar descruzado, o pré, o outro pré. E aí as pessoas, a gente leva para os congressos, as pessoas acreditam pouco, não acreditam nem vendo a tomo, claro, porque é cirúrgico. Então, o 24 e o 25 também, porque o cruzamento era bilateral, o 26 também, aí comprovando se as raízes estão paralelas, onde elas não estão, precisa fazer recolagem de brackets. Aqui uma teleradiografia mal fotografada. E olha como o paciente vai ficando, já está descruzado bilateral, está num arco bem pesado, próximo do fim, e aí vai terminando. Já tem um problema gengival, tem inclusive um excesso aí de papila, precisa de gengivectomia quando tirar o arco. O certo é colocar tudo botão aqui, pessoal. Esses brackets aqui deve ser provavelmente porque a Aline ficou sem botão bem no meio da consulta. Então, uma foto que não privilegia o posterior. Ali, como era, como está ficando. E eu quero mostrar logo as fotos finais. Aí fizemos a contenção superior, mas a gente não foi bobo. Fez a contenção superior com expansorzinho. Porque se houver alguma perda, algum prejuízo, a gente vai lá e dá uma leve pressão nas palatinas dos posteriores. O inferior, claro, eu faço como sempre, contenção de canino a canino, se chama contenção 3 a 3, e as nossas contenções são assim diferentes, não são nem a reta, nem a higiênica. Elas são chamadas higiênicas modificadas. Junta menos tártaro. Ele, nesse processo, melhorou bastante também, emagreceu muito, estava muito gordo, cortou o cabelo, voltou com uma estima, né? Um ânimo. A gente não fez questionários de qualidade de vida e autoestima antes para saber se foi relacionado aos dentes ou não, mas de qualquer maneira, quando a gente tirou e disse para ele que precisava melhorar a condição estética da gengiva e dos dentes, ele que estava na vibe de se melhorar, graças a Deus, topou, bem legal resolver. Então aqui é só o dia da remoção. Independente de não ter feito ainda aqui a gengivectomia, percebam isso aqui, ó, com raízes dentro da boca, do palato, do rebordo. Então esse é o milagre é o que a gente mais se aproxima de um milagre, Nayara. É uma condição dessa. Então, essa duração do tratamento durou basicamente o curso dela, né, o tempo que ela ficou em clínica. E eu fico muito assim, acho bonito, e cada vez que ele volta mais ainda, você percebe as raízes aqui, olha, como elas estão num periodonto sadio, tem o contorno das raízes que estavam antes lá atrás. Então, muita agonia ver essa gengiva tão curta. Então, nós vamos... Foi feita a gengivectomia. Ele teve essa... Ou ele começou uma dieta, ou ele teve anorexia. Mas está muito melhor no final. Deixa eu ver se foi feita a gengivectomia aqui. Aqui a aluna fez uma coisa bacana, que ainda fez essas mensurações, e você vê as distâncias interdentárias, o quanto cresceram. Então, Nayara, é possível, com uma boa ortodontia autoligada, nós podemos indicar para você qual bractes e quais fios, e você fazer este trabalho nela, dizer para ela, podemos tentar? Porque na pior das hipóteses existe ainda um outro recurso, o MARP. O que eu estou querendo dizer é que eu mando um monte de paciente para cirurgia, gente.
eu não mandaria ela. Então, não estou nem com nenhuma preocupação de emitir opinião. Estou assim, precisava ver essa foto oclusal, mas eu não mandaria sua paciente para a cirurgia. E eu não tenho, repito, nada contra mandar para a cirurgia, eu tenho cirurgiões que trabalham comigo. Mas aqui, olha o que ela conseguiu de resultado entre os caninos 3, entre os prés 10 milímetros, entre os segundos prés 11 milímetros, os molares 7 milímetros. E tudo sem aplicar força excessiva. Tudo força leve. Aí analisamos por todos os lados, de todas as formas, esses modelos. Era bom fazer uma tomografia agora, uma tomografia antes. Ah, tá. Aqui dá para ver que ele... aqui eles ainda iriam fazer. A gente tem a foto dele já, mas o pessoal da prótese, o Ivan, o pessoal do professor Jorginho, ficou fazendo a simulação da gengivoplastia. A aluna não tinha feito ainda a gengivoplastia, ou se tinha, era recente, então acabou que ela mostrou a simulação. Eita, que dentão. Então realmente não estava, a gengivoplastia não estava cicatrizada. Aqui é o dia que foi feito. Ok. Agora, se vamos supor que isso não seja o suficiente. Se supostamente isso não for viável, aí existe o MARP, que eu falei, que são os mini implantes no palato. Deixa eu também mostrar para vocês. Porque quando eu vi o caso da Nayara, eu pensei, puxa, a gente pode mostrar um pouco de orto, em vez de só diagnóstico. Então, priorizamos diagnóstico. Mas se eu não mostrar um pouco de orto, eu mesmo fico agoniado. Professor, mas mesmo que fizesse a cirurgia, não dispensaria a orto depois. Como? Mesmo que ela fizesse a cirurgia, depois teria que fazer a orto de qualquer forma, não? Sempre. Ela teria que fazer a orto depois, isso sem dúvida. Olha aqui. Vocês estão vendo escrito Nisa? Ótimo. Então, igual, vou tentar passar um pouco mais rápido. Não se trata de ensinar, se trata de mostrar que existe. Então, esta é a condição que a gente tem na expansão rápida de maxila, é para abrir sutura. Então, na criança, no adolescente, no pré-adolescente, o adolescente eu também nem gosto de fazer isso, porque inclina os dentes. A ideia é essa, expandir e vai todo mundo entrando em seu lugar, e é um trabalho esquelético, ortopédico mecânico, porque se impõe muita força ali, precisa ser uma expansão rápida, é tipo 1 semana a 14 dias. E aí acontece a disjunção palatina. Nessas fotos oclusais é possível ver essa radiolucência que existe depois de um caso nosso que estava assim, bem fechadinho. Mas olha como a criança tem, impressionante, tem aqui tanto tecido fibroso, tanto conjuntivo, separando uma hemimaxila da outra, que é fácil fazer
na infância esse protocolo de expansão. Veja aqui, são fotos do próprio professor Haas, que inventou o aparelho de expansão rápida de maxila, mostrando a abertura da sutura palatina, da boca até o nariz. Por outra via, ele aplica o aparelho dele, aqui na década de 60, e também consegue a mesma abertura. Aí é importante saber que a gente não faz muito nos adultos essa expansão rápida, porque na infância esse tecido conjuntivo entre as maxilas da sutura é um tecido conjuntivo assim que não tem muita invaginação óssea. Aqui, na adolescência, já está mais invaginado. Osso está crescendo na direção da sutura. E depois, nos jovens, a invaginação é tremenda, é muito grande, criando uma resistência, além dos pilares, a que isso seja aberto. Então não pode ter ingenuidade, achando que isso vai dar certo em qualquer tempo. Então, na criança, sim, isso aqui foi um TCC de uma abertura perfeita que a gente conseguiu lá. Agora, no jovem, olha o que acontece aí em vermelho. Então, na tomografia anterior a esta, o premolar estava no limite cortical. Depois que expandiu, o premolar está fora do rebordo. Ele está fora do rebordo, nós vamos ter recessão gengival, nós vamos ter fenestração, decência. Então, não vale a pena aplicar em adolescentes tardios, né, jovens e adultos, essas expansões convencionais. Veja, tanto que o ortodontista disse para a paciente, não dá. Claro, ela sabe que se ela faz, ela tira os dentes do osso da paciente. É que eu recebo, e ela deve receber também, essa ortodontista, gente que vem dessas clínicas que faz expansão rápida no adulto e já dane-se. E sai tudo do osso e já era. Aqui a expansão cirúrgica, os pontos onde há as rupturas para diminuir resistências, aquela mesma foto que eu já mostrei. E aí se idealizou o seguinte, olha, a expansão rápida nas crianças é assim, mas se em vez de eu apoiar em dente, eu apoiar em mini implante, será que abre no adulto para que os dentes não sofram e a gente tenha uma ancoragem absoluta que faça uma força aqui que vai abrir? Bom, essa foi a hipótese. E depois começaram-se as pesquisas. Aí a gente está diante de um paciente que é adulto e que abriu. Olha, aqui um caso nosso de MARP, instalação no palato, instala implante, só que sem motor, é manual, né, ou digital, e aqui a abertura e o descruzamento, que tem que abrir aqui na frente, né, quando dá certo, de aqui o torquímetro de um adulto. Outros artigos foram surgindo. Este aqui disse que a gente, para saber se vai dar certo ou não, é melhor fazer o adulto fazer uma tomografia. Por quê? Porque olha a boca aqui desses crânios secos. Na criança, a sutura palatina. No jovem, no adulto e no idoso. Então, ela está toda linkada por osso. Aí já não desloca facilmente. Então, olha aqui, uma jovem de 13 anos de idade, poxa, 13 anos a gente vai lá e faz a expansão. Mas, na tomografia, se mostrou que por uma desventura, ela não tem mais a sutura. O osso já unificou, fusionou, calcificou, fundiu.
Então, o que aconteceu com o expansor? O expansor inclinou dentes e ainda necrosou o palato, porque não abre essa sutura. Esta condição faz com que a gente, se quiser fazer MARP, tenha sempre que fazer tomografia de maxila. Porque foi decidido, neste outro artigo, foi decidido quais eram as áreas, perdão, quais eram, em cada idade, a forma que tem que estar a sutura para a gente considerar que ela pode receber um esforço não cirúrgico ou não. Então, tem esse estágio aqui que você está vendo, estágio A, vai invaginando, vai calcificando, vai fusionando até fusionar de vez no estágio E. Então, eu aprendi que é no estágio B até o estágio D que dá para trabalhar com MARP. Estágio E é cirúrgico. Estágio A é criança. Opa. Então tá aí, ó, o estágio A é uma criança, aí a gente aprende isso aqui, você vai ter essa aula direitinho, porque apesar do MARP ser recente, você vai estar se formando com ele em plena existência e atividade aí, e aqui vai ficando adulto, esse ainda dá para fazer, é o estágio D, olha que interessante na tomo, onde está radiolúcido aqui, significa que tem ainda como abrir, mas aqui essa parte de trás já está radiopaco, é que já fundiu, já está fusionada. Opa, então vai ser mais complicado abrir, mas é possível. Eu abro em pacientes em estágio D. Ficam felizes, porque eu digo que é cirúrgico, mas que vamos tentar, e aí se a gente consegue, né? Eu fico feliz, eles ficam felizes. Aqui eu já nem tento. Esse aqui não tem mais, é só osso. E você viu que não precisa ser velho para ter isso. A jovenzinha lá de 13 anos, que eu mostrei necrosado o palato, tinha. Então aqui tudo fechado. Esta aqui foi tratada na Unimes, com 32 anos. Foi um caso ousado. Eu sabia que ia ter alguma perda de algum problema dentário, mas a gente resolveu tratar mesmo assim. Ela não tinha nenhuma condição de operar, nem emocional, nem financeira, nem de nenhum tipo. Ela procurava atendimento que não fosse cirúrgico desde a juventude dela. Então ela chegou com essa mordida cruzada total. Mordida cruzada total é quando é bilateral e ainda anterior. Essa maxila está subdesenvolvida porque ela é um padrão 3. Então você tem aí dentes girovertidos, tem dentes em palatoversão. Olha o nível dessa palatoversão aqui, que precisa ser resolvida. Tem um dente descido aqui mantido, tem uma giroversão lateral, mas ela tem tudo. Ela não tem esse siso. Aí descobrimos que esse terceiro molar está lá dentro e ela tem tanto medo de cirurgia que não quer tirar. Olha ele lá. Também não me atrapalha. Falei, vai ficar aí mesmo, vamos fazer o que a gente tem que fazer, depois a gente resolve isso. Então foi feito todas as tomografias dela. A gente descobriu que ela está no estágio avançado de ossificação. Então a gente pensa, tenta, não tenta. Dissemos para ela que vamos, não vamos, 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 vamos. Aí faz o escaneamento da boca. Sob o escaneamento imprime um modelo. Aí esses são os mini implantes que podem ficar tortos se não forem fixados nos lugares adequados. Aí é feito o MARP em laboratório de prótese, igual qualquer outro trabalho de prótese. Nesses orifícios é que vão ser instalados os parafusos ortodônticos. Temos o kit para a instalação dele. Esse kit aqui, nós temos na Unimes 2.000 e poucos reais, não é barato, é um kit protético, mas que, nossa, imagina, ajuda demais. Você paga o kit com um paciente, porque é um trabalho que precisa ser valorizado. E aí tá o MAP, aí o dia que a gente instalou na clínica da faculdade,
é assim, ó, no contraângulo coloca um rotor aqui manual e gira aqui, então não precisa de motor. Aí o MAP posicionado, o mini implante para ser levado, os mini implantes possíveis de serem escolhidos, suas medidas, que é tudo tomado conforme a tomografia. Aqui eles estão no lugar, olha. Aqui eles estão no lugar desta paciente, a Michele. Eu pedi que a Uniero fizesse uma tomografia para me mostrar se eu consegui chama bicorticalidade. Bicorticalidade é que, para ficar mais estável, para dar as voltas depois, Nayara, você precisa chegar na cortical nasal. Então, você está olhando agora, na segunda foto, pela cortical nasal, uma ilustração mostrando que as 4 pontinhas dele estão saindo ali, na cortical nasal. Então, isso favoreceu que os implantes, até para tirar esses implantes, foi, meu Deus, um sufoco. Aí os alunos já meteram um aparelho ortodôntico e abrindo, e foi tudo junto. O mini implante entortou lá dentro, estes molares aqui, ó, perderam se inclinaram, não foi tudo puramente esquelético, mas pelo menos 80% do trabalho foi esquelético. Aqui ela abriu muito pouquinho, isso aqui é antes, isso aqui é depois, abriu muito pouquinho. Aí a gente continuou abrindo todos os dias. Ela vinha, ensinamos a irmã dela, e aí ela fazia este trabalho aí diário, de uma volta diário. E isso fazia com que mais força fosse aplicada na sutura, até a sutura romper toda, né? 45 dias ativando, eu já soltei os molares, que é por a perda que houve, a reação adversa, eles possam voltar, e os demais dentes entrando no lugar por ação ortodôntica. Soltei aqui a barra que fica no molar, para estabilizar os mini implantes, e olha o tanto que abriu esse parafuso. E aí mostrando como ficou depois de 45 dias. Na tomografia você está vendo antes e depois. O nível da abertura. Aí o antes e depois, e a bicorticalidade lá no nasal, aqui, olha, no seio nasal. É muito bonito trabalhar com MARP. Mas se eu vou para um paciente que seja adolescente, aí o MARP faz uma festa. Ele faz uma brincadeira. Assim, é muito rápido, muito fácil e muito bom. Aqui a impressão. Vou mais. Às vezes está travando aqui. A impressão tem que ser tomada com separador elástico para ter espaço para pós-bandas nos molares. Aí a paciente adolescente, com sua total falta de higiene. Aqui o dia que foi colocado, 10 dias de abertura. Olha como abriu lá na frente o diastema interincisivo. E aqui a paciente com 15 dias de abertura. Olha o quanto abriu. Ela não quer que mostre o rosto, não tem problema. Olha o tamanho do diastema. E aí, com essas tomadas, a gente acaba percebendo que no adulto demora mais, em azul, e consegue menos expansão do que no adolescente. Isso foi tema de jornada acadêmica. E foi bastante... Ganhou lá em segundo lugar. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Depois que acaba o tratamento, a abertura no osso ali vai se refazendo como é criança na fase de crescimento? Na verdade, tem que deixar o MARP parado lá 6 meses, desde o fim da abertura,
Você conta 6 meses, que é o tempo de consolidação óssea. Aí você faz a oclusal ou a tomo e tem a radiopacidade, né? Aquele espaço que antes estava aberto. Se você não tem isso, tem que deixar mais tempo. É que eu nunca vi não acontecer. Sempre aconteceu. Então, consolida. O adulto está vivo, a pessoa está viva, então o organismo manda nutrição sanguínea, manda células de formação óssea e calcifica. É bem bacana. Como na cirurgia ortognática calcifica. É a mesma tá. coisa. Entendi. Porque Obrigada. quando abre, fica igual a cirurgia ortognática. Ah, tá. E aí vai calcificar também. Alguma outra dúvida? Quando que vocês indicam fazer uma tomo? Aqui em tela, ó. Faz Todo mundo que o vem com protocolo, Hum. uma tomo sempre que vai ter expansão rápida no maxila, mesmo numa criança? O protocolo de expansão rápida de maxila numa criança não necessariamente exige uma tomo. Eu não faço tomo, não é protocolo fazer tomo para expansão rápida em criança. Crianças, nas pesquisas, estão sempre em estágio A ou estágio B, que é bastante aberta a sutura. Então, não é uma questão. No adolescente, eu já faço. Porque vocês viram ali uma adolescente de 13 anos. E eu tenho no consultório também adolescentes que estão em estágios avançados, vêm na tomo. E aí eu penso, não vai ser expansão rápida, vai ser MARP. Porque aí eu quero a garantia de que eu consigo resolver com mínima inclinação dentária. Na verdade, essas inclinações dentárias que a gente está vendo tinha a ver ainda com a imperícia do começo do MARP. Hoje a gente consegue fazer com praticamente nenhuma inclinação dentária. É quase tudo na sutura. Mas faz como protocolo uma radiografia oclusal antes e depois? Sim. Tá. Nós fazemos a oclusal das crianças. Vamos supor que você veja, a gente também tem aquela coisa, né, Vanessa? Mistura com o fato de ser uma escola. Então, na escola, a gente quer fazer a antes, porque a gente quer ter a depois. Né? Para documentar, seja para aula ou para publicar. No consultório, você pode abrir mão da antes, mas seria fundamental, eu sempre fiz a oclusal depois. Eu preciso ver, porque veja, se eu vejo a abertura interincisiva, já sei muito bem o que vai acontecer com a minha radiografia oclusal. Vai vir mostrando a radiolucência da abertura e pronto. Geralmente ela é mais triangular assim. E agora, quando eu vou tirar o aparelho, eu gosto de ter o conforto, a segurança de ver que está tudo radiopaco. Então, aí uma oclusal resolve quando a gente tira o aparelho que está mantido só para estabilizar. Então, uma oclusal no final vale muito a pena. Não precisa ser nem no final da abertura. E como eu disse, tem os diastema. Mas no final dos 3 meses, que geralmente é o tempo que dura a consolidação. Nesse sim, eu gosto de fazer. E outra dúvida, quando acontece essa inclinação dos dentes, quando está fazendo uma expansão rápida na maxila, pode ser erro também no protocolo de ativação, aí você não conseguiu romper a sutura, aí inclinou o dente? Sim, a gente foi pesquisar como que é possível inclinar dentes se está preso no mini implante, e a gente descobriu que nos pacientes que o osso posterior do adulto é muito fininho, se você aplica muita força, o implante, ele rasga o osso. Então, quando ele caminha pelo osso, ele vai jogar a força dele lá no molar. E isso que aconteceu, aliás, isso aconteceu nesse caso.
E aí depois a gente viu em artigos que é o que acontece. É tudo por osso, é muito fino o posterior da maioria dos adultos. Ali na altura do primeiro e segundo molar. Os nossos mini implantes ali são pequenos, porque é a altura, né? Sabe que se alguém quiser fazer um MARP, a Uniero já está bem treinada. O Lucas e a Poliana passaram um bom tempo treinando, treinaram com a gente como fazer as tomografias para MARP. E aí ele sabe dizer, inclusive, quanto tem de altura para fazer, para você comprar o comprimento do mini implante. Então tem um mini implante que você não vai comprar aleatório, você compra na altura que a Uniero viu na tomo. Então isso também é uma proteção, uma segurança para o paciente. Você chega no nariz dele, mas não passa muito do nariz dele. O paciente fica espirrando quando o mini implante passa do nariz. Aí é melhor tirar, que você vai pensar que é Covid. Virar um piercing. A Fernanda perguntou aqui, nossa, faz 2 horas a Fernanda perguntou. Tem problema ficar com mini implante para sempre na boca? Eu acho que tem. A gente, na verdade, tira, né? Não é bom deixar. Ele pode inflamar, pode necrosar ao redor dele. Como ele tem contato com o meio externo, pode acontecer mesmo uma periimplantite e ele causar um problema. Então, o mini implante, desse jeito, tirar para facilitar a higienização, né? E se ele solta sem estar sob nossa supervisão, aí pode acontecer de tudo, né? Porque ele pode cair para o seio nasal, ao contrário do bucal. Então, melhor não. Era esse o recado, já lembrei, tá vendo? Muito bem. O que mais? Que você ia fazer uma foto? Sim. Flávia consegue aparecer? Consigo. Fernanda, não sei se você consegue. Eu, depois de um tempão, postei lá no Moderna Orto. Fiz um vídeo aqui, postei lá. Bom, depois da Carol a gente clareia, tá? Ah, melhorou. É pura má vontade. Caramba. Deixa eu soltar meu cabelo. Eu não vou ficar com esse cabelo assim, não. Depois apareço na foto. Não é verdade, meu celular estava descarregando. Mas a Flávia estava aí. Posso tirar? Todo mundo sorrindo? Pode. Tirou? Vou desenhar a Fernanda ali na foto. Eu prometo que eu vou postar, mas vou postar agora já e vou marcar todo mundo. Mas vai ser nesse minuto. Antes de comer o bolo de chocolate que eu acabei de fazer, tá bom? Tentação, gente, sabe? Deus. Bom trabalho amanhã, bom descanso. Vamos nos falando no grupo. Olha como o caso que a Nayara colocou acabou me servindo muito. Veja que porque ela colocou isso ali, uma paciente vai sair da cirurgia. Então, façam igual, tá bom? Um beijo. Boa noite. Boa noite.